Nas primeiras temporadas de Uma Família da Pesada, uma das piadas mais recorrentes na série era o Chris ser atormentado por um macaco maligno que morava em seu armário. No entanto, sempre que ele tentava contar da existência desse animal para seus pais, eles simplesmente riam, achando que o garoto estava inventando coisas, porque afinal de contas, parece uma ideia muito absurda ter um macaco maligno morando em um armário. E por causa disso, Chris era o único membro da família Griffin que sabia da existência desse macaco dentro da casa, e mesmo morrendo de medo, ele foi obrigado a conviver com o animal por vários anos. Mas, por um acaso, você já parou para pensar por que o maluco desse macaco ficava dentro do armário? E por que ele não saía de lá de jeito nenhum? Pois então, você pode não saber, mas existe um motivo bem bizarro de por que esse macaco morava dentro do armário e vivia assustando o coitado do Chris. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar por que o Chris tinha um macaco maligno morando em seu armário. Mas antes, você não pode esquecer de deixar aquele like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Toda essa história começou lá na segunda temporada, quando Chris tentou contar para seus pais pela primeira vez da existência do macaco do mal que ficava em seu armário. Mas, incrédula, Lois apenas diz pro garoto que essas coisas não existiam e que devia ser tudo coisa da cabeça dele. Mas acontece que ela estava errada, o macaco era muito real e ele inclusive aparece nas escadas ameaçando Chris por tentar revelar sua existência para todos. E mesmo Peter e Lois estando na sala com o garoto, eles não veem o animal. A próxima aparição do macaco foi quando Chris insistiu para ir acampar junto com Peter e seus amigos, dizendo que assim conseguiria ficar um tempo longe do macaco maligno que morava em seu armário. Mas ouvindo essa história, Peter e Cleveland apenas riem do garoto, porque tudo isso parecia muito absurdo. Então, o macaco, que tem uma excelente audição, escuta toda a conversa lá de dentro da casa e aparece na janela do quarto ameaçando Chris, e em seguida volta para seu armário sem ser visto por mais ninguém. Depois disso, essa mesma cena se repete por vários e vários episódios, com o Chris tentando avisar a todos sobre o macaco, ninguém acreditando e em seguida o animal aparecendo para assustá-lo. E tivemos poucas vezes onde as coisas fugiram um pouco desse ciclo. Uma delas foi quando os Griffins resolveram viajar, e o macaco parecia aliviado por não ter que ficar ameaçando o Chris o tempo todo. E nessa ocasião, o macaco ainda se deitou na cama do garoto e começou a fumar um pouco para relaxar. O que só comprova que esse animal definitivamente não é nem um pouco normal. Também teve uma vez onde Peter esbarrou com o macaco acidentalmente pelo corredor da casa, mas acabou confundindo ele com a Meg e apenas o ignorou. Para com isso, Meg! Também teve uma vez que o macaco virou testemunha de Jeová e tentou converter Chris, e outra onde o filho de Brian espancou ele e só assim o Chris conseguiu entrar em seu armário depois de muito tempo. Eu não entro em meu armário há anos! Puxa, tem um monte de fezes aqui. Então, quando chegou a 8ª temporada, finalmente conseguimos uma resposta definitiva de por que o macaco não saía do armário. E não, eu não tô falando dele se assumir gay. Depois que Chris tirou uma nota horrível na prova de ciências, ele tentou justificar para seus pais que não conseguia estudar direito porque sempre que tentava, o macaco do mal saía do armário para assustá-lo. Como de costume, Lois não acredita nessa história e furiosa diz para Chris parar de ficar inventando histórias porque todos sabiam que esse macaco não era real. Revoltado por duvidarem dele, Chris resolve provar de uma vez por todas que não era mentiroso. E por isso ele faz algo que já deveria ter feito há muito tempo. Monta uma armadilha em seu quarto para pegar o macaco. E até que ele consegue fazer isso com muita facilidade. Peguei você, seu safado! Depois disso, Chris arrasta o macaco até a sala e joga ele bem na frente de seus pais, o que choca muito eles, porque nunca pensaram que essa história maluca que o Chris contou por tantos anos pudesse ser verdade. Inclusive, a Meg revela que também tinha um macaco do mal, mas ninguém liga pra isso. Meg, estamos vendo o macaco do Chris. E para completar a surpresa de todos, eles descobrem que o macaco sabia falar. E ele rapidamente começa a dizer que não era tão mal e que explicaria tudo o que estava acontecendo se o desamarrassem. Curioso para saber a história, Peter, contra a vontade de Chris, resolve soltar o macaco
para que ele pudesse se explicar. E muito educado, o macaco começa a agradecer Peter pelo voto de confiança e diz que sabia que parecia muito estranho ele ficar morando lá no armário de Chris, mas a situação era bem mais complexa do que parecia. O que aconteceu foi que um dia, quando ele voltou do trabalho, acabou flagrando sua esposa o traindo com outro macaco. E por isso, ele acabou entrando em depressão profunda depois que o divórcio o fez perder seu trabalho e todo o seu dinheiro. Então, sem dinheiro, ele acabou perdendo sua casa e, sem saber o que fazer, resolveu se mudar para o armário de Chris até que conseguisse se levantar novamente. Porém, acabou morando por lá durante 9 anos. Ou seja, o macaco não era um animal maligno, era apenas um cara com transtorno mental que tinha se mudado secretamente para o armário de uma criança e vive lá durante 9 anos atormentando a vida do pobre garoto, sem que nenhum adulto percebesse. Explicando assim até que fica meio perturbador. Na vida real acho que isso dava até cadeia, mas como estamos falando de uma família da pesada, ninguém fica bravo com o comportamento bizarro do macaco. Pelo contrário, todos ficam com dó dele, menos o Chris, que obviamente não conseguia acreditar nas palavras do macaco depois de ter sido atormentado por ele durante vários anos. Mas aí, para surpresa de Chris, o macaco começa a explicar que tudo não passou de um grande mal-entendido, porque ele nunca quis assustar o garoto. E na realidade, aquela expressão assustadora que ele sempre tinha era apenas a cara que ele fazia quando estava pensando. Só que isso não faz o menor sentido, e o Chris sabia disso. Você sempre fica apontando pra mim. Só tava tentando começar uma conversa. E fica tremendo esquisito. Eu tenho anemia hemolítica. E depois de dar todas essas explicações malucas, o macaco até tenta fazer as pazes com Chris, mas o garoto se recusa porque tinha certeza absoluta que o macaco era do mal e estava apenas tentando enganar a família. Mas não é esse o caso. Por mais absurda que possa parecer toda essa história do macaco, tudo indica que ela é verdadeira e tudo não passou de um terrível engano. E o coitado do macaco nunca foi do mal, mas sim um corno deprimido. E se sentindo muito mal por toda essa confusão, o macaco começou a fazer tudo ao seu alcance para agradar Chris e assim conseguir o seu perdão. E depois de muitas atividades juntos, os dois finalmente fazem as pazes e desenvolvem uma amizade que beirava a relação de pai e filho. Mas, depois de quase ser morto por um robô da Hannah Montana e conseguir ajudar Chris e Peter a melhorar seu relacionamento, o macaco corno decidiu que já era hora de dar um jeito nas coisas e seguir em frente com sua vida. E por isso, ele se muda do armário de Chris e finalmente deixa o garoto em paz. Apesar de que agora o garoto queria que o macaco morasse em seu armário para sempre. Aonde você vai? Aonde precisarem de mim. Papai, tem um macaco do mal no meu armário! Eu não me importo, filho. E esse foi o motivo bizarro de por que Chris tinha um macaco morando em seu armário. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui!